Deixa eu falar mais um pouquinho a respeito de descobertas científicas. É muito importante nós olharmos o que está acontecendo. Por exemplo, as pessoas chegam para mim e falam assim: rapaz, você acha que tem vida só no planeta Terra? Porque essa é uma pergunta bem interessante. Para nós descobrirmos se existe vida fora do planeta Terra, nós temos que trabalhar com alguns sistemas que são bem interessantes. Primeiro, nós estaremos tratando de vida inteligente fora do planeta Terra ou vida não inteligente. Porque vida inteligente desenvolve tecnologia. Por exemplo, comunicação, ondas de rádio, esse tipo de coisa. Então, se existisse uma civilização lá fora que fosse vida inteligente, eles teriam descoberto exatamente as mesmas leis da natureza que nós descobrimos. Eles teriam descoberto os mesmos processos naturais que nós descobrimos. Ou seja, teria condição de manter comunicação, mas até o presente momento nós não recebemos nada vindo do espaço. Então, até o presente momento, o que nós podemos dizer é que nós não ouvimos nada lá de fora. A probabilidade de encontrarmos vida lá fora também está diminuindo à medida que nós entendemos o quão complexa vida é. Então, só para você relaxar um pouquinho, a pergunta hoje não é se existe vida inteligente no universo. A nossa pergunta é se existe vida inteligente ainda no planeta Terra. É um problema sério, porque vida inteligente no nosso planeta está diminuindo, está em extinção, não sei se você já percebeu. Se continuar desse jeito, logo não vai ter mais vida inteligente no planeta. Então deixa eu dar algumas descobertas recentes aí de exoplanetas, ou seja, planetas que se encontram naquilo que nós chamamos zona habitável. Por exemplo, a Terra encontra-se na zona habitável. O sistema solar tem 8 planetas, 8. Mercúrio está muito próximo do Sol, não tem condição de ter vida. O calor do Sol mataria qualquer tipo de vida que tem lá. Vênus, a mesma coisa. Vênus está muito perto do Sol. A temperatura de Vênus na superfície é acima de 400 graus Celsius. Se você chegar em Marte, a coisa fica um pouquinho interessante, porque Marte está ligeiramente muito distante do Sol. Então, no Equador, no verão, a temperatura em Marte, durante o dia, é de 10 graus Celsius. Então, isso é verão, no Equador. Durante a noite, no verão, a temperatura chega a mais ou menos 30 graus abaixo de zero. Então, Marte já está numa região que nós chamamos fora da zona habitável. E todos os planetas que vêm depois dele, você tem Júpiter, Saturno, e a Lua, bom, turminha toda lá atrás. Todos eles, literalmente, fora da zona habitável. Que zona habitável é essa? Você pega uma estrela, o quanto de calor que a estrela produz, e procura achar um planeta que esteja na distância correta para que o calor recebido por esse planeta pudesse ter água líquida. É isso que nós fazemos, só isso. E nós temos vários telescópios trabalhando, um deles que fez uma pesquisa espetacular a respeito disso foi o Spitzer. Ele já não está mais funcionando, a missão já cessou, mas ele trabalhou com principalmente o que a gente chama de fotometria de trânsito, que é o seguinte: ele trabalhava na parte de infravermelho, luz infravermelho, então ele ficava olhando uma parte do universo, tá? Várias estrelinhas. Quando um planeta passa na frente da estrela, a estrela diminui um pouquinho a sua intensidade. No infravermelho é muito fácil a gente ver isso, quer dizer, é mais fácil. Na luz visível já é mais difícil. Então esse telescópio ficava olhando esse negócio. E ele descobriu um sistema chamado TRAPPIST-1, onde foram descobertos 7 planetinhas em volta de uma estrela. Essa é uma estrela bem mais fria do que o Sol. Nosso Sol tem uma temperatura um pouquinho mais alta, 550 kelvins, é a temperatura a superfície, entre aspas, dele. E essas estrelas são só de 2.550 kelvins. Ou seja, planetas que estivessem uma certa distância dessa estrela poderiam ter água líquida. Então você tem aqui, esses primeiros que vocês estão vendo aqui, dá para perceber que tem até um vaporzinho ali, né? Porque por ali assim o negócio derretia qualquer coisa. Os lá de trás, principalmente esse daqui, dá para perceber que tem uns cristalzinhos de gelo. Ou seja, esses daqui congelava tudo. Então tem dois rapazes ali do meio que daria para a gente pensar um pouquinho. Então deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é a foto do telescópio Spitzer mostrando a estrela. Você fala que legal, isso aqui é o planeta? Não. Isso aqui é uma outra estrela. E aquele ali? Isso aqui é uma outra estrelinha também. Então isso aqui é a estrela, tá?
E é muito interessante porque o Spitzer conseguia medir essa pequena flutuação. Agora, lembra que a gente não está vendo uma estrela. Na área de visualização do Spitzer, tinha assim algumas dezenas de milhares de estrelas que ele estava vendo. Então tem um sistema de computação para ficar comparando os quadros para ver se alguma coisa mudou de estrela para estrela. Imagina algumas centenas de milhares de estrelinhas na região. Dá para fazer de outro jeito, é só mandar o estagiário e vai gastar o resto da vida dele comparando lá as imagens para ver se diminuiu um pouquinho ou não. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui, deu para perceber que houve uma diminuição de intensidade aqui, aqui também, aqui, aqui. Esses lugares onde eu estou passando o mouse, dá para você perceber, tá? Houve diminuição da intensidade. Daí nós procuramos ver se existe alguma coisa que seja, por exemplo, cíclica, que ocorre de um tempo assim específico. Então nós percebemos que, ó, tem um aqui, 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 aqui. Então esse é um planeta. É o planeta que está mais próximo da estrela. Ele está passando várias vezes. Tem outros que está um pouco mais distante. Ele deu para perceber uma diminuição da intensidade aqui, aqui, ali, lá, aqui, aqui. Dá para perceber que um outro que está um pouquinho mais distante. Você vê as vezes que ele passou à frente da estrela. Tem um outro que está um pouco mais distante ainda, as vezes que ele passou na frente da estrela. Um outro que está mais distante ainda, dá para ver aqui. Tem um outro mais distante, e aqui tem um ponto que não bate com nenhum dos outros. Tem que ter mais um. Tá? Então nós descobrimos esses planetas. Não somente isso, é possível medir o quanto de tempo o planeta demora para passar na frente da estrela. Daí nós temos uma noção da massa do planeta também. Não somente da distância dele, mas da massa. Então é fascinante, porque nós aprendemos que esse sistema tem literalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planetas em órbita. E um desses planetas, que é no caso esse F que vocês estão vendo aqui, esse daqui está na temperatura correta para literalmente ter água líquida. Então você chega aqui, o pessoal já coloca esses negócios espetaculares, né? Já mostra os planetas que estão aqui. Lembra que não dá para ver planeta nenhum, né? E já fizeram até um desenho do que seria esse 1F, mostrando água líquida, a estrela lá na frente, os outros planetas por aqui, o B, o C, o D e o E. Você está vendo os planetinhas lá. Então está até caindo um pouquinho de cristais de gelo aqui. Deixa eu dar um nome técnico para isso aqui. Eu cito todo lugar que eu vou para não ficar confuso. O nome técnico de coisas que vocês estão vendo com essa daí é viajar na maionese. Tá? Isso daí não tem absolutamente... Nós não fotografamos o planeta, a gente não sabe se os planetas têm água ou não. É apenas uma questão de distância. Ou seja, o que nós podemos aprender com isso então? Nós podemos aprender que existem outras estrelas que possuem planetas orbitando. Só isso. Ah, tem vida inteligente? Até onde a gente saiba, não. Então deixa eu colocar um pouquinho para nós estudarmos a respeito do universo. Primeiro, deixa eu dar uma ideia rápida do que seria o universo. Se eu colocar aqui para vocês estão vendo uma região específica do universo, que é a constelação de Orion. Está vendo aqui as chamadas Três Marias. Tá? Então o pessoal antigamente fazia imagens, assim, tentavam visualizar coisas. Então isso aqui seria um cinturão, aqui seria uma espada, você tem uma perna aqui, outra perna ali, tem um braço aqui, tem outro braço aqui, e a cabeça ficava ali. Então era o guerreiro. Agora, olha a imagem vista daqui de baixo. Dá uma olhadinha, olha a imagem, eu vou tirar a atmosfera agora. Olha o que vai acontecer. Isso é o que a gente está vendo lá fora, sem atmosfera. Dá para perceber como é muito diferente a nossa visão do universo daqui de baixo, com toda a atmosfera, e fora. Você consegue imaginar isso aqui? Isso é o que a gente vê. Você consegue imaginar que nisso daí tem tudo isso? Quantas estrelinhas? Volta de novo. Quantas estrelinhas? Fácil, né? Tá, tenta. Vai contar as estrelinhas de novo. Chama o estagiário. Ele vai ficar contando estrelinhas até amanhã cedo. Aí ele vai contar para a gente quantas tinha. Acabei de ser informado que o meu mouse está preto e não dá para ver nada. Então, esquece o mouse.
Eu vejo o mouse, vocês não estão vendo o mouse. E como a luz ainda não faz toda a curva que eu gostaria, não dá para pegar o meu laser daqui e mostrar lá, tá? Então, eu vou funcionar sem. Obrigado, pastor. Então, só para você ter uma ideia, vamos colocar aqui assim, ó. Aquela estrelinha bem brilhante que vocês estão vendo lá em cima, Betelgeuse, é uma das estrelas mais brilhantes que nós temos, mais brilhantes não, desculpe, é uma das maiores estrelas que nós temos estudado até o presente momento. Ela é uma gigante vermelha. Se nós colocássemos essa estrela onde está o Sol, o planeta Júpiter, que está a mais de 800 milhões de quilômetros do Sol, ficaria dentro da estrela. Só para ter uma ideia, gigantesca. Uma outra pequenininha lá embaixo, que é a Rigel, uma estrelinha pequena, é a estrela mais brilhante que nós conhecemos. Não tem nada parecido com ela. 51 mil vezes mais brilhante do que a luz do Sol. E você está vendo umas manchinhas ali por perto. Essa é a M78, que é o que a gente chama de nebulosa. Tem outras do outro lado ali também, a M42 e a M43. Só para você ver um pouquinho, aqui você tem a M78, e eu vou pegar esse pedacinho ali do meio e ampliar um pouquinho, só para você ter uma noção. Isso aqui é o que o telescópio Hubble tem nos mostrado. Fascinante a respeito de tudo isso, é uma quantidade imensa que existe no universo de luz sem estrelas por perto. Ou seja, são gases superaquecidos emitindo luz. Alguns desses negócios são de explosões de estrelas, nós conhecemos, e outros não. Esses que não são explosões de estrelas criam um problema muito sério, porque um universo de 13,8 bilhões de anos, com uma temperatura média de 270 graus abaixo de zero, não era para ter mais nada quente aí fora. Mas existe uma quantidade muito grande de gases superaquecidos que não são resultantes de explosão de estrelas ou coisa assim. Então, só para você ter uma ideia, dá uma olhadinha. São as chamadas nebulosas. Tá? Gases superaquecidos emitindo luz. A quantidade deles é muito grande. Isso é um pouquinho de característica do universo. Algumas, como essa aqui, é a explosão de uma estrela. Isso aqui também é resultado de explosão de estrela. Mas tem outros que não. Isso aqui também não. Isso aqui até onde nós sabemos também não. Aqui também não. Aqui também não. E aqui também não. E aqui também não. Isso aqui sim. Isso aqui não. Isso aqui não. Isso aqui também não. Agora, dá para perceber o tamanho do negócio? Você pega um negócio gigantesco desse daqui, alguns deles têm algumas centenas de anos-luz. Tem alguns que têm alguns milhares de anos-luz. Nós já encontramos essas coisas aí fora com mais de 20 mil anos-luz de diâmetro. Só para você ter uma ideia, um ano-luz equivale a 9,5 trilhões de quilômetros. Agora tenta fazer a continha. 20 mil anos-luz multiplicado por 9,5 trilhões de quilômetros, dá para ter uma ideia da quantidade de gás que está lá fora. Então, primeiro, esse é um problema sério que a ciência tem enfrentado. Por que ainda existe tantos gases aquecidos no universo tão antigo? A impressão é que não dá para ser tão antigo assim. Quando nós olhamos também no universo, nós encontramos uma quantidade absurda de estrelas. Nós encontramos superagrupamentos de estrelas, como vocês estão vendo, essa galáxia, a 4414. Tá? Ela está a mais ou menos 65 milhões de anos-luz de distância da gente. Agora, vamos fazer um negocinho rápido aí. Eu espero que você esteja vendo aí, porque eu não sei se está vendo. Então, consegue ver algumas estrelinhas aí em cima? Que pena. Tem que melhorar um pouquinho. Mas, de qualquer forma, isso aí... Deixa eu pular as estrelinhas, então. Deixa eu mostrar as estrelinhas, porque essa aí é devagarzinho, tá? Dá uma olhadinha. Eu espero que aí dê para ver. Então, aqui tem bastante estrela. Aqui tem mais estrela. Só fazer uma pergunta. Você conseguiria contá-las e dar nome a cada uma delas? E depois de dar nome, lembrar qual foi o nome dado para cada uma delas? Isso aqui é o que nós chamamos de uma galáxia anã. Tem apenas algumas centenas de milhões de estrelas aí dentro. Tá? Então, para onde nós olhamos, a gente vê uma quantidade absurda de estrelas. Olha só. Essas que vocês estão vendo aqui são da nossa galáxia, tá? Da Via Láctea. A Via Láctea, que é um agrupamento de estrelas, ela possui cerca de 200 a 500 bilhões de estrelas. Então, é uma quantidade muito grande de estrelas no universo.
Isso é a nossa galáxia apenas. Está vendo só uns pedacinhos aí da Via Láctea. Okay? Se você tem dúvida do que é, pega uma noite de lua nova, vai num lugar bem distante aqui de João Pessoa, olha no céu, parece ter uma nuvem branca lá em cima. Essa nuvem branca é a nossa galáxia. Tá? Você vê as estrelinhas, mas parece ter uma nuvem bem branquinha por trás, e você está olhando em direção ao centro da nossa galáxia. Olha lá que interessante, mais estrelas. Então tem um monte de estrelas aí fora, uma quantidade absurda. E não somente isso, nós olhamos e vemos esses agrupamentos. Por exemplo, você está vendo uma galáxia espiral. Esse tipo de agrupamento de estrelas, você tem ou centenas de bilhões de estrelas ou dezenas de trilhões de estrelas. Isso aqui é a nossa vizinha mais próxima, a galáxia de Andrômeda, M31. Então você vê uma quantidade imensa aí de galáxias, mais galáxias, mais galáxias, mais galáxias, mais galáxias, tem mais galáxia aqui ainda. Tem tanta galáxia que a gente tira foto de galáxia passando na frente de outra galáxia. Vocês estão vendo aí? Existem galáxias que estão se destruindo, ou seja, estão muito próximas, então a interação gravitacional tira a estrela de uma, estrela de outra, as galáxias começam a perder a sua estrutura ou elíptica ou outras que nós já conhecemos. Que você tem duas galáxias que estão mais ou menos indo para o final da vida, dá para perceber que elas não têm mais uma forma definida. Aqui nós temos uma colisão de galáxias. Aqui você tem de novo galáxias interagindo, dá para perceber uns pedacinhos delas estão se desfazendo. Essas três galáxias já perderam a sua estrutura devido à interação gravitacional, estão morrendo. Você está vendo uma colisão de galáxias. Isso aqui é o que sobrou de uma colisão de duas galáxias. Isso aqui é o que eu brinco com o pessoal, é uma galáxia motoboy que passou pelo meio da outra galáxia, literalmente, olha o que aconteceu, o estrago. Então nós temos uma quantidade imensa de galáxias aí fora. Isso aqui nós estamos estudando colisão de galáxias, daí dá para ver em dois formatos específicos como isso funciona. Então nós sabemos que o universo está morrendo. Não somente isso, nós temos visto uma quantidade absurda de galáxias aí fora. Nessa imagem, se você contar, você vai encontrar mais de 20 galáxias. Nessa outra imagem, com exceção desses pontinhos que tem um círculo em volta, esses pontinhos que vocês estão vendo circulados aí são estrelas. Todos os demais pontinhos são galáxias. Dentro de cada um deles existem centenas de bilhões ou dezenas de trilhões de estrelas. Aqui também, pega essa região aqui, só galáxias. Pegar uma partezinha ali do meio, se ampliarmos aquela parte, dá uma olhadinha a quantidade de galáxias que estão ali dentro. Nós pegarmos uma outra imagem, dá uma olhadinha essa, com exceção desses pontinhos que tem uma seta verde, essas são estrelas. Todos os demais pontinhos, galáxias. Se pegarmos, por exemplo, a Lua, e dividir, e pegar um quadradinho ali para ficar do tamanho da Lua, mais ou menos, proporção, e dividirmos todo o céu em quadradinhos desse jeito, a pergunta é, o que nós veríamos dentro de cada um desses quadradinhos? Algo desse jeito. Para você ter uma ideia, existem mais de 10 trilhões de galáxias no universo e são mais de 100 trilhões de galáxias anãs. Para você ter uma ideia, isso é bem interessante, né? Mas há uns anos atrás, acreditava-se que haviam 3 vezes mais estrelas no universo do que todos os grãos de areia, de todas as praias e de todos os desertos do nosso planeta. Isso foi mais ou menos 2003. Agora, com todo o conhecimento que nós temos, com mais telescópios e tudo mais, nós sabemos que o número é 10 vezes maior, não 3 vezes maior. E se nós estivermos errando, é para menos. Então dá para ter uma ideia do tamanho do universo. Pensa o Sol. O Sol é uma estrelinha de quinta grandeza, magnitude 4.7. O Sol tem 1.390.000 quilômetros de diâmetro. A massa do Sol em quilos é o número 2, aproximadamente, é 1,98. Mas é o número 2 com mais 30 zeros depois. Quilos. Lembra que o número 2 com 3 zeros significa 2 toneladas, 2.000 quilos. O número 2 com 6 zeros são 2 milhões de quilos, que equivale a 2.000 toneladas. O que significa o número 2 com 30 zeros depois? Deixa eu tentar ilustrar.
o Sol transforma 4 milhões de toneladas de matéria em energia por segundo. Sabe o que é transformar 4 milhões de toneladas de matéria em energia por segundo? Parece que não gastou nada. Olha o tamanho. Agora imagina todas as demais estrelas, o Sol sendo uma pequena, imagina as outras maiores que não tem por aí. Então a nossa pergunta com respeito à origem do universo é algo muito interessante. Não somente isso, vamos pensar em termos do tamanho dele. O universo é gigantesco, né? Vamos pegar, por exemplo, o sistema solar. Nós temos aqui o planeta Mercúrio, planeta Vênus, planeta Terra, mas tem Marte, você tem Júpiter, você tem Saturno, tem Urano, Netuno, Plutão. Só para você ter uma ideia, Júpiter, existem 79 luas conhecidas, isso até novembro de 2018, que eu já chequei, não descobrimos mais nenhuma por lá até agora. São 79 luas em volta de Júpiter, são 62 em volta de Saturno, são 194 luas conhecidas no sistema solar até o presente momento. Se você pegar os planetas anões que nós temos descoberto, tem uma lista deles aí. Tem 5 específicos, tem 8 que os nomes mudam um pouquinho. Tem um deles que é bem interessante, que é um pequenininho aqui, tá? O que a gente chama de Quaoar, deixa eu falar dele um pouquinho. Ele está literalmente a 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros de distância do Sol. Deixa eu pegar algo para você imaginar o que isso significa. Dá uma olhadinha básica, tá? Vamos pegar a estação espacial. A estação espacial, ela dá uma volta em volta da Terra a cada mais ou menos 1h30. Ela está voando a 27.600 km por hora. Só para você ter uma ideia, ela tem condição de ir do Rio de Janeiro até Lisboa em 16 minutos e 46 segundos. De João Pessoa até lá, ela faz em 12 minutos e 31 segundos. Imagina só que legal se desse para a gente usar esse tipo de coisa, né? Ô mãe, estou indo ali até Lisboa, eu vou comprar um pastel de Belém, daqui a pouco estou de volta. Que bom, né? Vai, compra, dá para fazer isso durante a sua hora do almoço ainda, para ir lá e voltar. Agora, vamos parar e pensar. Para percorrer essa distância toda, indo do Sol até Quaoar, 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros. Isso aí equivale a 7/10 de 1/1000 de um ano-luz. De estação espacial, demoraria 28 anos, 25 anos, quase 26 anos para a gente percorrer essa distância toda. Lembra que é só para ir, tá? Para a gente chegar na estrelinha mais próxima, que é conhecida como Próxima Centauri, essa estrelinha que vocês estão vendo ali, ela está a 41 trilhões de quilômetros de distância da gente, demoraria 170 mil anos para a gente chegar na estrelinha mais próxima. Vamos pegar a nossa galáxia, a Via Láctea. A Via Láctea tem aproximadamente de 100 mil a 180 mil anos-luz. Tem uma parte dela que a gente não consegue ver, por isso que a gente não sabe quanto que tem do outro lado. Mas para viajar 100 mil anos-luz, usando a estação espacial, ou seja, para ir de uma extremidade da galáxia até a outra, demoraria quase 4 bilhões de anos de estação espacial. A galáxia mais próxima da gente, a galáxia de Andrômeda, ela está a 2.540.000 anos-luz. Para ir de estação espacial daqui até lá, demoraria 100 bilhões de anos aproximadamente para percorrer essa distância. Se você pegar, por exemplo, o universo, como nós o conhecemos, o universo tem aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. Eu fiz a continha aí, dá para você perceber em quilômetros quanto tem isso. Indo de estação espacial de um lado até o outro, demoraria nada mais, nada menos do que 3 trilhões, 652 bilhões e mais alguns anos para você chegar lá. Impressionante isso. Esse negócio é muito grande, é gigantesco. A pergunta é, como tudo começou? Como que nós podemos explicar todas essas coisas? Então eu quero colocar algumas partes bem práticas para nós entendermos o que significa isso. Existem várias teorias que falam a respeito da origem do universo. Talvez a mais conhecida de todas é a teoria do Big Bang, é uma das teorias que é mais citada atualmente. Já tivemos muitas teorias interessantes por aí. O Thomas Wright, lá nos anos 1700,
Ele disse que a Via Láctea seria um disco de estrelas, e ele estava correto. Eu até costumo brincar que o Thomas Wright estava right, estava certo. Só que esse é um Wright com W no começo. Immanuel Kant havia dito que o universo teria começado por meio de quase que um colapso, ou seja, atração gravitacional de uma nuvem de gases gigantescas. A gente sabe que não tem nada a ver. O que nós descobrimos é que o universo, ele obedece leis. Existem duas leis fantásticas relacionadas com o universo. A primeira é a lei da conservação da energia, que diz que a quantidade de energia que existe no universo é constante. A segunda é a segunda lei da termodinâmica, que nos fala a respeito da energia do universo. Ou seja, você consegue transformar um tipo de energia no outro, só que a energia utilizada para fazer esse negócio sempre é menor. Em outras palavras, a coisa naturalmente se deteriora, vai perdendo a sua estrutura. Em outras palavras, a tendência normal de qualquer coisa, deixado por conta própria no universo, é de se autodesorganizar. Então essas leis são fascinantes, porque não foram leis criadas pelos cientistas, elas foram descobertas pelos cientistas. Tem uns negócios que é muito interessante, algumas coisas são muito interessantes, eu não vou entrar nos detalhes, mas tem uns cálculos que o pessoal faz aí, só vou dar aqui para você dar uma olhadinha. Isso aí está relacionado com a questão da quantidade de matérias que existem no universo. E o pessoal chega, que é o conhecido teorema do virial, isso aí. O pessoal chega falando, tá vendo? Esse teorema aqui nos diz o seguinte, tem um pedacinho aqui, eu vou passar o mouse ali, mas vê um negócio, tem um DGDT daquele lado ali, tá? Esse DGDT é muito interessante, porque assume-se que ele é zero. E ele não é zero. Nós sabemos disso. É por isso que eles falam dessa idade do universo e diz que o universo tem praticamente 4 a 5% de matéria bariônica, 27% é matéria escura e fria, que a gente chama de CDM, que é desconhecido, e 68% de energia negra, que ninguém sabe a diferença entre energia negra e magia negra. Os dois devem ter alguma coisa relacionada ali, mas estamos estudando, vamos ver se tem alguma coisa. Em outras palavras, o que eu quero dizer para vocês é que algumas pressuposições são feitas que não são compatíveis com a evidência. Não são. Deixa eu explicar o porquê de tudo isso. Quando nós olhamos o universo, primeiramente, a teoria do Big Bang nos diz que tudo isso que existe no universo, tudo, estaria num pontinho pequenininho, logo no seu início, do tamanho de um próton. Qual o tamanho de um próton? É isso daí, 0,00000000. Todo esse montão de zero e o número 1 depois. Para e pensa, como seria possível colocar tudo que existe no universo dentro desse pontinho? A resposta é simples e óbvia, pela fé. Porque pelas equações, não, mas tem equação que dá para colocar. Equação você faz qualquer coisa, meu amigo. Você consegue até mostrar que um negócio muito grande pode virar zero. Tá? Equações a gente faz qualquer coisa. Estou falando de realidade. Como você consegue colocar toda a massa do universo, toda essa quantidade absurda de estrelas dentro desse pontinho? Mas era só energia. Eu trabalho com energia, essa é a minha área de pesquisa. Energia ocupa espaço também, tá? Não tem como não ocupar espaço. Ocupa. Então é fascinante quando a gente pega todo esse pacote. Olha o que acontece. O problema que nós temos com o Big Bang. Como nós sabemos como a sequência ocorre, nós podemos olhar o seguinte. Isso aí foi Stephen Hawking que colocou no seu livro Universo numa Casca de Nós. Olha bem no comecinho, aquele negocinho em vermelho, está escrito o seguinte: período das leis da física estranhas e desconhecidas. Por quê? Porque pelas leis conhecidas, o universo jamais teria vindo à existência espontaneamente. É simples. Então foi muito interessante a maneira como Stephen Hawking colocou. Eu gosto só de mostrar isso aí porque é um filme bem antigo, tá? Está relacionado com Moisés, o povo de Israel saindo do Egito, todo esse negócio. E vocês lembram da sequência toda, um dos eventos principais na saída do Egito, foi quando o povo de Israel atravessou o mar, assim, andando, seco. Pergunta, como que essa água abriu? Com um pouco desse lado, um pouco do outro lado, e o povo andou bem no meio. Como que é possível isso? A resposta é simples, por meio das leis da física estranhas e desconhecidas. Porque pelas leis conhecidas é óbvio que o mar não iria se abrir. É óbvio. O que significa leis da física estranhas e desconhecidas? Milagre.
Só isso. Agora, Stephen Hawking colocou com um linguajar bonito, né? Período das leis da física estranhas e desconhecidas. Se ele fosse honesto, ele teria colocado período do milagre. Tá? Só isso, que é um milagre. Deixe-me colocar por que disso. Estou entrando na reta final para a gente abrir para perguntas. Apenas 2 coisinhas mais e a gente vai trabalhar as perguntas. Tem algo que é fascinante quando nós olhamos para o universo, que é o seguinte: o que nós poderíamos adquirir ou aprender com a informação na luz que vem das galáxias? Então, por exemplo, se eu olhar para o Sol agora, obviamente está à noite, não daria para ver, mas um amigo meu lá no Japão, ele conseguiria estar vendo o Sol. E se eu pedisse a ele, perguntasse a ele, o Sol está brilhando agora? A resposta dele seria, não sei. Porque a luz do Sol demora 8 minutos e 17 segundos para chegar até aqui. Então, quando nós olhamos para o Sol, nós não estamos vendo como ele é. Nós estamos vendo como ele era há 8 minutos e 17 segundos atrás. Então, quando nós olhamos no universo, nós não estamos vendo como o universo é. Nós estamos vendo como ele era. Então, quanto mais distante nós pudermos olhar, mais fácil será ver se o universo foi criado ou se ele teria surgido espontaneamente. Seria algo mais ou menos assim, olha, estamos nós aqui, está vendo uma galáxia próxima da gente, a galáxia de Andrômeda, 2,5 milhões de anos-luz, ela deveria se parecer uma galáxia madura, e se parece uma galáxia madura. Mas galáxias muito distantes, como teria demorado muito tempo para a luz chegar até aqui, elas deveriam ser o quê? Jovens. Ou seja, seria algo mais ou menos assim. Vamos pegar, nós estamos aqui hoje, tá? Então nós estamos olhando uma galáxia que está no passado, a de Andrômeda, milhões de anos atrás, essa é a aparência dela. Se pegássemos galáxias que estivessem há algumas centenas de milhões de anos atrás, nós veríamos desse jeito. E se pegássemos galáxias que estivessem a algumas, quase um pouquinho mais de uma dezena de bilhões de anos-luz, você não veria a galáxia, porque não deu tempo da galáxia aparecer. O processo é informação ainda. Ou seja, dá uma olhadinha, a luz teria que vir para cá, então você estaria vendo nas mais distantes como elas teriam sido logo no início. Esse é o modelo naturalista. Então, se o modelo naturalista estiver correto, é isso que a gente encontraria. Galáxias muito distantes se parecerem o quê? Jovens, bebês. Não teria galáxia adulta no início do universo, a menos que ele tenha sido criado, já criado pronto, com a luz chegando em todas as direções. Daí a proposta do criacionismo científico, o modelo é esse. Se você olhar uma galáxia que está a milhares de anos-luz de distância da gente, ou milhões, desculpe, como a galáxia de Andrômeda, você veria uma galáxia madura, bem estruturada, os braços espirais, a quantidade de elementos químicos nas estrelas praticamente compatível com aquilo que nós temos na nossa galáxia. Se olhássemos uma galáxia que estivesse assim, a algumas centenas de milhões de anos-luz de distância da gente, ela também seria uma galáxia madura, também seria espiral. Ela também, os elementos químicos das estrelas seriam praticamente os mesmos da nossa aqui, porque todas as galáxias teriam sido criadas com a mesma idade, com a mesma quantidade de elementos químicos nas estrelas e assim por diante. E se olhássemos galáxias que estão lá a bilhões de anos-luz de distância da gente, você encontraria galáxias maduras também, com estruturas perfeitamente funcionais e elementos químicos semelhantes ao que nós encontramos aqui ao nosso redor. 1994, galáxias adultas no universo infantil. O que isso significa? Que no início do universo as galáxias já estavam prontas. 2005, mesma coisa, galáxias adultas logo no início do universo. Publicação de 2010, galáxias maduras logo no início do universo. Publicação outra de 2011, março de 2011, galáxias adultas no início do universo. Publicação científica de abril de 2011, galáxias maduras no início do universo. Aí você pega agora a publicação científica de julho de 2012, galáxias maduras no início do universo. Você pega mais uma outra publicação científica de outubro de 2012, galáxias maduras no início do universo. Para onde a gente tem olhado essas publicações científicas? Isso aqui 2014, mesma coisa, galáxias maduras no início do universo. 2015, galáxias maduras no início do universo.
Uma outra, maio de 2015, galáxias maduras no início do universo. Setembro de 2015, galáxias maduras no início do universo. Nós descobrimos que tem água no início do universo. Olha que coisa maluca. Água. A publicação científica, está aqui, publicação científica de 2011, olha a tradução aqui embaixo. É mais uma demonstração que água encontra-se espalhada no universo, mesmo nas eras primordiais. Eu garanto que você já leu isso daí num livro. Você não leu um livro que dizia assim que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, logo no início do universo? A ciência agora concorda. Então, para nós chegarmos a todo esse pacote, a pergunta que nós temos é uma pergunta bem simples. Bem simples. O que nós estamos vendo? Favorece evolução, ou seja, Big Bang, ou favorece o posicionamento criacionista? Deixa eu colocar de uma forma bem simples para você poder ver. Daí estou encerrando e a gente abre para perguntas. Segundo a lei da termodinâmica, nos diz que espontaneamente todas as coisas vão sempre do organizado para o desorganizado. Isso é normal. A teoria do Big Bang diz que o universo teria começado desorganizado e com o passar do tempo ele se organizou. Rapaz, é contra a segunda lei da termodinâmica. Os criacionistas dizem que o universo teria começado organizado e com o passar do tempo ele está se desorganizando, o que é perfeitamente compatível com a segunda lei da termodinâmica. Deixa eu fazer uma pergunta bem discreta, mas até certo ponto indiscreta. Qual das duas teorias tem embasamento científico? Percebe? Não é difícil, não é? Qual a origem do universo? Criação. Certeza. É que as pessoas não gostam de aceitar a evidência. Simplesmente a evidência.